estar aqui hoje. E, bom, hoje é a terceira edição do Café Philo, na Aliança Francesa. Os dois primeiros foram o Thiago, que apresentou uma coisa sobre o Charles Baudelaire. O segundo, o Thiago, que apresentou obras de Albert Camus. E hoje eu agradeço ao Antônio por estar aqui e apresentar um trabalho sobre, não um trabalho, mas uma obra do Émile Zola, mais ou menos sobre o Germinal, e o Antônio vai falar da literatura e da Revolução Industrial. Deixa eu explicar melhor para vocês. E, bom, desculpa hoje por esse espaço um pouco pequeno. Espero que as próximas vezes serão na Fundação Cultural, mais espaço. E, bom, aproveita, o objetivo do café é ouvir a apresentação do Antônio, depois discutir, ficar à vontade para participar também. E depois tem um café, mesmo no café da discussão, fica à vontade para tomar, ok? Então, obrigada. Bom, então boa tarde a todos, né? Meu nome é Antônio José Pinho, vim de Florianópolis, quem deu a ideia foi o amigo Thiago, né? A Fanny também, agradeço pela abertura do espaço, né? Então, eu e o Thiago aí compartilhamos o interesse sobre Albert Camus também, né? A gente admira bastante a literatura francesa. Bom, e assim, a minha apresentação hoje, né, como a Fanny disse, é sobre Émile Zola e a Revolução Industrial, mas assim, vou dar um panorama geral da concepção de literatura que ele defendia, a concepção de arte, contextualizar naquele momento histórico, dentro da escola literária a qual ele se filiava, né? Então, 45 minutos, eu queria que a gente vá apenas dar um panorama, né? Não podemos aprofundar muito, e exemplificando mais na questão da obra do Germinal, né? Que é a magnum opus dele, a maior obra do Émile Zola, a obra mais difundida no Brasil. Nós geralmente encontramos essa obra em sebos, em livrarias, geralmente o que se encontra de Zola no Brasil é o Germinal. Infelizmente, assim, porque ele tem uma obra muito extensa, e também tem toda uma produção sobre crítica literária, teoria uma concepção de literatura que ele defendia. Bom, então, o Zola, ele nasceu em 1840 e morre em 1902, né? Morre prematuramente num vazamento de gás que teve no apartamento dele, foi intoxicado durante o sono, ele e a esposa, e quando descobriram, ele já estava morto, e a esposa, quase falecendo. Então ele já tem um final bem trágico, assim. Infelizmente morreu 62 anos, morreu prematuramente. Mas ele pertencia a esse movimento literário que nós chamamos de naturalismo. O século XIX ele foi marcado na literatura mundial, né, na literatura europeia principalmente, por três grandes movimentos. Começa com o romantismo, nessa virada do século XVIII para o século XIX, né, o romantismo com, por exemplo, a morte do jovem Werther, né, do Goethe, me escapou o nome agora, do Goethe. Então temos o Chateaubriand na França também, que foi um romancista, foi um teólogo, também tem obras de teologia. Aí no Brasil o romantismo né, nós acabamos conhecendo nas aulas de literatura como José de Alencar, né, grandes nomes na poesia também. E após esse esgotamento do romantismo, nascem duas vertentes literárias, né? Nasce o realismo e, de outro lado, o naturalismo. Então, da segunda metade do século XIX em diante, a literatura ela se polariza nessas duas grandes vertentes. O realismo no Brasil, né, o Machado de Assis é o grande nome. Na França, o Flaubert também é o maior nome que se conhece do realismo. Não, nada. Até o Émile Zola, ele, num livro que eu trouxe de crítica literária dele,
ele tece comentários a esses autores, né? Como o Flaubert também, ele acaba comentando. Né? Madame Bovary, é o grande romance, né? Dessa história dessa mulher adúltera que chega no Brasil, né? O Machado de Assis acaba adaptando essa história, né? Dom Casmurro, estão escapando os nomes, assim. Dom Casmurro, então, no Brasil, fica aquela questão, será que ela traiu o Bentinho? Não, né? A Capitu. Então fica sempre nesse drama. Bom, na Madame Bovary é certo que houve a traição, só que o marido acabou nunca descobrindo. Então essa é a questão do Madame Bovary, o drama interno dela por ter traído o marido. Bom, então esse é o panorama, né, da literatura. O romantismo, ele entra em esgotamento, também a sociedade ela acaba mudando, né, porque o romantismo ele nasceu nesse movimento pós-revolução francesa e o mundo ainda com resquícios do antigo regime. Então essa industrialização, a sociedade ainda não tinha mudado radicalmente, então ela traz aquele saudosismo de séculos atrás, né, século XV, século XVI, aqueles romances de capa e espada, né, os Três Mosqueteiros. Então tem todo esse movimento de valorização do passado, de saudosismo do passado, não é? Então, por exemplo, José de Alencar com o Guarani, não é? Falando da fundação do Brasil, dos bandeirantes, né? da criação de uma nação. Então, a sociedade muda, a sociedade se industrializa, se urbaniza e esse movimento e se acaba perdendo essa ilusão, né? Esse encantamento com a própria natureza humana. Então, se há um ceticismo com a natureza humana. E o Émile Zola, ele está dentro desse contexto. Novas filosofias também surgem, não é? No meados do século XIX, nós temos duas grandes filosofias também que surgem, que é o marxismo e o positivismo. Então, essas grandes correntes filosóficas influenciam a literatura, a concepção de literatura, de arte que esses autores têm. Émile Zola, no caso, ele era um grande defensor do positivismo. Ele tinha uma concepção cientificista de arte. Então, eu trouxe uma obra, é o Romance Experimental, esse livrinho aqui. Ele tem até essa obra aqui muito interessante, o Romance Experimental. Ele reúne duas obras aqui, o Romance Experimental e o Naturalismo no Teatro. Então, nessa obra aqui são obras de teoria da literatura. Então, o romance experimental aqui ele defende justamente que o escritor ele tem que trabalhar a literatura como um cientista, dentro de praticamente como uma pesquisa. Escrever um romance seria um trabalho de experimentação científica, seria uma experiência científica. Ele até no outro livro do romance, que é uma coleção de ensaios, ele também fala que ele não gostava desse termo romance, tratar obras de ficção como romance. Ele gostaria que se fossem relatórios de pesquisa, no caso, né? Aqui quem tem experiência acadêmica sabe, né? Então a gente ou se debruça sobre um experimento, ou sobre uma literatura e depois produz esse relatório. Então a concepção de arte dele era justamente essa. O romance nada mais é do que um relatório de uma experiência do autor. No caso, o Germinal, ele passou 2 meses vivendo o dia a dia de uma mina de carvão, uma mina subterrânea de carvão. Então, você vê que ele foi lá, em loco, pesquisou o ambiente, viveu a realidade daqueles, trabalhou na mina durante 2 meses, para justamente ter a experiência concreta daquela realidade e transportá-la à literatura. Então, aqui no romance experimental, justamente ele diz isso, que o autor, como é que um autor naturalista consegue uma obra? E ele até usa o exemplo, bom, se um escritor quer escrever uma obra sobre teatro, ele usa esse exemplo. O romancista, ele
tem que ir conviver com pessoas do teatro, com atores, com autores, teatrólogos, ir ver peças de teatro, conhecer os bastidores, se integrar naquele meio, depois ler sobre teatro, ler peças, juntando todo esse material, ali sim é que ele vai partir para a escrita do romance. Então ele tinha essa concepção de que o escritor tinha que ter o senso da realidade. O mais importante do que imaginação, criatividade, era o senso do real. No livro do romance, que o Émile Zola fala isso, ele acreditava que a criatividade, né, a imaginação era um defeito para o autor naturalista. O autor ele tinha que ter a experiência concreta, o senso do real, a descrição de experiências reais e a partir dali produzir uma literatura. E nós vemos que, contrapondo a isso, o romantismo é justamente o oposto. O romantismo é justamente a exacerbação dos sentimentos, da imaginação, da criatividade. O exemplo que eu dei, não é? O José de Alencar, ele com o Guarani, aquilo é pura imaginação dele, né? Claro que ele partiu de algum elemento ou outro da história do Brasil, né? A Ceci, o Peri, né? o índio Peri, mas ali nós vemos que há toda uma idealização da figura do índio, uma idealização da figura do bandeirante, do colonizador. Então nós vemos que aquela realidade do índio, do início da colonização do Brasil é imaginativa, está longe de uma concepção mais realista de literatura. E então o Zola ele acreditava que isso seria um defeito para o autor, não é? Então o autor, essa frase ele repete várias vezes. O autor tem que ter o senso do real, a imaginação deixar para lá. Bom, então essa questão do romance experimental, né, que ele defende aqui a grande obra de teoria dele. O que é o romance experimental? Bom, ele tinha essa concepção, uma vertente do positivismo, né, que era o Taine, que era um crítico da arte, um filósofo do século XIX, que ele acreditava que o homem ele era determinado ou pela raça, pelo contexto que ele estava, ou pelo contexto social e histórico. Hereditariedade, isso, a raça e a hereditariedade, né? Então era isso. Então, ele imaginando, bom, vamos escrever a história sobre um personagem, vamos pensar aí um operário no subúrbio, no caso. Vamos pensar assim. Então ele teria uma ideia para defender ele partiria de um personagem, vamos colocar esse personagem em tal contexto, com relação com tais pessoas, não é? E a partir dali, esse homem, esse operário no subúrbio, convivendo, digamos, no meio degradado, no meio pobre, miserável, o autor vai fazer uma experiência com esse personagem, ou seja, o romance ele seria a concatenação lógica de acontecimentos. Seriam consequências quase que automáticas. Bom, esse sujeito estando aqui, estando determinado pela hereditariedade, pela genética, né, que no caso é a hereditariedade que eles falavam, pelo contexto histórico, naturalmente acontecerão tais fenômenos na vida desse sujeito, né? Ele vai sofrer com miséria, ou vai sofrer violência naquele canto, né? Ou vai perder o emprego e vai ter uma série de dificuldades. Então, o romance ele é uma experiência. O autor ele vai desdobrando logicamente os fatos da vida daquele personagem. Então, ou seja, ele diz que, digamos, autores diferentes com os mesmos dados produziriam obras semelhantes, porque seria apenas um experimento científico, justamente isso, para estudar a natureza humana cientificamente, dentro de uma concepção objetiva, lógica, científica de arte. E é isso que ele faz no Germinal. Ele coloca um personagem dentro de um contexto específico. Nós podemos ver bem isso, que ele pega o Etienne, que é um operário desempregado no Segundo Império Francês, não é?
Ele pega esse operário desempregado, está percorrendo as estradas em busca de emprego, até que ele bate à porta de uma mina de carvão. Ele pergunta lá para o porteiro: bom, tem emprego aqui e tal? Pô, ele disse que não, por enquanto não estamos contratando ninguém. Até que morre uma operária naquele turno, houve um acidente e morreu uma operária. Ele acaba sendo contratado por aquela mina, e nós vemos que o Zola ele vai desenvolvendo logicamente, dentro daquele espaço, nós vemos que, bom, as dificuldades do operário naquele contexto, tem vários capítulos dele descrevendo a vida naquela vila operária, não é, dos mineiros, vai descrevendo os traços de personalidade de cada personagem, da vizinhança, da família onde o Etienne vive, que ele vai viver com uma família de operários. Ele vai descrevendo o contexto dos burgueses, não é? Aqueles que eram donos, acionistas da mina, os conflitos operários, a realidade de sindicato. Então nós vemos que ele vai desdobrando logicamente, ele coloca o Etienne numa experiência social, digamos, nesse romance, não é? Eu não vou aqui, né, dar um spoiler, como se dizem, né, resumir a história, porque é bem interessante. Até tem uma adaptação cinematográfica do Gérard Depardieu, né, que ele faz o pai da família onde o Etienne vive, o Maheu. O Gérard Depardieu ele faz esse personagem do pai da família onde o Etienne vive. É uma adaptação bem fiel ao romance. Bom, então todo esse desdobramento do Etienne na mina, nessa mina de carvão, o Zola concebe como um experimento científico. Então ele tem essa concepção positivista, né? Aqui ele não chega a citar o Comte, né, que seria o grande filósofo. Para vocês verem assim a inspiração positivista dele, ele se baseia num livro sobre medicina experimental, a filosofia que ele tirou da medicina experimental, que era o Claude Bernard, que era um autor da época. Ele cita várias passagens aqui, e ele cita várias passagens do Introdução ao Método Experimental na Medicina. Introdução à Medicina Experimental, é o nome do livro. Então vocês veem que ele realmente tirou essa concepção de arte de uma obra da medicina. Então nós vemos que é uma concepção de arte completamente diferente do que se entendia no romantismo, que tinha uma ideia muito mais de espontaneidade das emoções, do instinto do homem, não é? Desse agir tocado pelos sentimentos. E aqui justamente é o contrário. O autor ele tem que olhar racionalmente. Então até ele coloca como uma principal característica, bom, o que diferencia o método experimental? O que é esse método experimental na literatura? Em contraponto, digamos, a um autor um cientista que apenas descreve um fenômeno, não é? Ele fala por exemplo, o astrônomo. O astrônomo ele não faz experiências com o cosmos, com as estrelas, ele apenas olha os astros e descreve. Agora, o cientista experimental, como físico, ele modifica certos elementos, ou como químico, né? Ele coloca mais uma substância, coloca outra, vai alterando. E ele defende isso, então, na literatura, né? Vamos, então, colocar o homem nesse contexto e ver o que acontece com esse personagem, né? Se nós colocarmos esse personagem, quem sabe, mudando o contexto, ou mudando a ancestralidade dele, pensando aquele mesmo personagem tendo uma outra ancestralidade, será que ele agiria diferente? Então ele tem justamente essa ideia de que o homem é determinado, né? Não é ele é determinado, ele estando num determinado momento, né? Esse operário do século XIX, tendo todo um passado de ancestralidade de famílias de operários. Então ele é determinado por essa história, né? A história dele vai ser consequência
desse momento. Agora, se nós alterarmos, será que uma pessoa com essas mesmas características, se tivesse um outro contexto, ele agiria diferente? Então, assim, o autor ele pode ir mudando essas variáveis e fazendo experimentos. E é justamente para fazer avançar o conhecimento. Então, o positivismo do Comte, ou que o Zola também defendia, é de que, ou seja, o que é o positivismo? É que o conhecimento é positivo, ele avança, ele vai cada vez progredindo. Então ele defendia que a literatura ela poderia ajudar ao progresso do conhecimento, um conhecimento objetivo mesmo, para conhecer a natureza humana. E vários romancistas pesquisando a natureza humana, trazendo dados da ciência. Isso é muito importante. O romancista ele parte de dados da sociologia, da história, no caso da indústria, como ele traz dados objetivos e coloca no romance, traz dados da ciência. Não é? Então, o conhecimento, a literatura, ele teria um papel tão importante para o avanço do conhecimento como a física, ou a química, ou a biologia. Então, esse era o panorama conceitual do Zola. Você vê, hoje em dia nós pensarmos um romancista, vamos pensar num romancista hoje em dia, ele não jamais, né, o Maicon aqui, que, né, de Blumenau, se for perguntar para ele, você, né, jamais pensaria em igualar o romancista com um cientista e achar que o romance, que obras de literatura vão dar um conhecimento objetivo e positivo da natureza humana. Jamais né, o romance, a literatura, ela aponta para certas características do homem, mas isso nunca se dá de uma forma positiva ou cientificista, né? Como até o Tiago, né, ele gosta também, é um autor, escreve contos e já tem alguns livros aí para publicar. Você jamais pensaria na arte, na literatura como para alcançar um conhecimento objetivo do homem, e que os autores, dialogando entre si, fariam avançar a concepção o entendimento do homem e da sociedade. Jamais se entenderia isso, né? Então, assim, particularmente eu creio que a literatura ele dá, digamos, certos aspectos da realidade, né? Através do Zola nós podemos fazer uma viagem para a realidade dos mineiros e operários do século XIX. Então ele dá certos aspectos, mas não quer dizer que isso vá fazer progredir o conhecimento acerca da natureza humana, jamais, né? Tanto que a historiografia usa, tem uma parte, um setor da historiografia que usa obras de literatura para entender o contexto daquele momento, a sociologia a partir da literatura, de a partir de quem vivia. Sim. O Machado, por exemplo, escrevia sobre seus contemporâneos. Sim, sim. Então é usado como fonte histórica às vezes. Como fonte histórica, sim. No Brasil, o Curtiço, por exemplo, do Aloysio Azevedo, é muito usado até na sociologia, na história, para se entender o contexto social daquela época, né? Então, quer dizer, a literatura realista ou naturalista, né, que tem essa concepção de descrever o real, ela nos dá esses flashes de certos momentos, fotografias, né? Com o Zola, nós temos, se nós não lermos o Zola, nós hoje em dia jamais teríamos a experiência de um mineiro do século XIX, daquele drama, daquela miséria, daquela crueldade. Você está a 200 metros abaixo da terra com uma picareta tirando carvão de uma mina. Então, quer dizer, no Zola ele descreve isso de forma magistral. Então, eu creio que a literatura ela dá esses flashes, né? Esses flashes que são importantes, porque nós podemos ter essa visão daquela época e comparar com outras épocas. Eu creio que essa é aquilo que a literatura tem a nos dar, que ela vai revelando certos aspectos, né? Certos filmes, fotografias de outras épocas, que você lendo um livro de história, pega a história da França do século XIX, você jamais mergulharia na história como lendo Zola, ou lendo Flaubert, ou Balzac, ou vários outros autores. Então eles nos permitem mergulhar e ter uma experiência
mais direta com aquelas épocas. Tanto que a claustrofobia que você sente lendo Sim. o Germinal, talvez seja fruto, talvez não, né? Com certeza é fruto da própria experiência empírica dele, né? Sim. Então você sente isso ao longo do livro, aquela sujeira, aquele ambiente Aquela escuro, umidade, aquela aquele coisa calor. úmida, horrível. Então ele descreve, realmente ler Zola é uma experiência única porque poucos romancistas que eu li, eles nos fazem ver a história. Você vai lendo e da forma como ele descreve, você vai visualizando, você consegue montar toda o drama, o que os personagens sentiam, o ambiente. Ele consegue nos passar uma visão até cinematográfica daquele momento. Não é? Então, eu até queria abordar a questão mais, digamos, sociológica assim, do romance, ou até científica, no caso, até o Germinal, no caso, como o Zola ele ficou 2 meses nessa mina, nós podemos ver que esse romance ele acaba sendo como quase como um texto de antropologia, né? Que ele foi viver o local e produziu um texto sobre aquilo. É quase como ele concebia a literatura, hoje em dia nós diríamos, como um trabalho antropológico, não é? Claro que tem todo tem todo um enredo, um drama, personagens, diálogos, mas ele tinha essa concepção. Hoje em dia nós poderíamos dizer que Zola entendia a literatura como uma antropologia científica, para entender o homem, entender a natureza do homem. E o Zola até tinha uma concepção até utópica que esse conhecimento positivo dessas grandes ciências, inclusive a literatura enquanto ciência, poderiam levar ao progresso da humanidade e à resolução de todos os problemas sociais. A violência, os problemas todos que nós conhecemos hoje seriam completamente extirpados do mundo pela ciência. Então ele tinha uma concepção muito otimista de ciência, e que a literatura estaria nesse contexto para ajudar nós a compreendermos o homem, a natureza do homem, nós podemos intervir no homem, podemos modificar o homem para melhor, para alcançarmos essa utopia. Então aqui, em Zola, também há essa concepção, digamos, de uma certa engenharia social. Nós estudamos o homem pelas ciências e também pela literatura, tentamos compreender o homem e a natureza para poder modificar tanto a natureza quanto o homem para o progresso da humanidade, para a humanidade dominar o meio e resolver os problemas, resolver a criminalidade, a miséria humana, e para que a humanidade um dia chegasse à perfeição. Então ele tinha essa concepção muito otimista de sociedade. Claro que o século XX, nós estamos vendo que o século XX acabou, né, com essa ideia, né, depois das 2 grandes guerras mundiais, nós vimos que esse projeto positivista, né, de ciência, que a ciência vai resolver todos os males da humanidade, isso caiu por terra. Então, e a literatura acaba transparecendo isso e mostrando o lado mais sórdido do homem, o lado pessimista do homem. Então, esses autores de vanguarda, né, como, por exemplo, o Beckett, né, que ele coloca bem uma concepção, né, ou Kafka também, nós vemos que já tem outra ideia de homem, né, que já passou pela... Kafka já tinha visto a Primeira Guerra Mundial, né, então já tinha visto que o progresso da sociedade industrial não estava resolvendo os problemas, estava criando outros problemas, como uma sociedade burocrática, uma sociedade dominada por forças burocráticas que nós não compreendemos, né, por todo um sistema legal insano. Então nós vemos que o progresso da técnica da ciência acabou até criando uma distopia e não uma utopia. Que a literatura do século XX também é marcada por grandes distopias, não é? Por Aldous Huxley, o George Orwell também, Bradbury com Fahrenheit 911. Bradbury até que é pouco citado, assim, que é um autor bem interessante. Então nós vemos que a literatura no século XX surge esse gênero da distopia, né? Que todo esse projeto cientificista que tinha o Zola, ele fracassa com as grandes guerras, e nós vemos no século XX, então, a literatura, através dessas distopias, questionando isso.
Então, voltando à questão sociológica, nós vemos que a grande questão do germinal, né, para falar um pouco do germinal em si, como eu já falei, né, tem esse operário, né, desempregado, ele é empregado nessa mina, e dentro dessa mina de carvão, os operários eles acabam tendo as condições de trabalho precarizadas, né, que o salário deles acabou sendo diminuído por um drama, por uma questão lá interna. E o Etienne ele acaba se filiando à Primeira Internacional Comunista. Ele se correspondia com um militante que tinha um militante da capital que tinha correspondências com Karl Marx. Inclusive o Marx é citado nesse romance aqui. Então o Etienne acabou sendo doutrinado, né, ele acabou se convertendo digamos, um militante marxista. Fundou uma caixa de solidariedade entre esses mineiros, ele recolhia mensalmente contribuições desses mineiros, fundando uma caixa para que eles, digamos, numa ocasião de greve, eles terem como se alimentar, né, como viver. E essa greve acaba ocorrendo, então o grande acontecimento, assim, realmente não tira graça, porque o grande drama final eu não vou contar, fica curiosidade para todos aí. Mas essa greve acaba acontecendo e o grande drama da história é essa greve. E o Etienne ele acaba despontando como grande líder popular dessa greve. Então tem um caso aqui onde eles se reúnem na floresta para ter o Etienne discursando, e todo aquele discurso, né, sindicalista e tal. Então o Etienne ele acaba despontando como líder sindical, e é interessante que naquele fervor, naquele entusiasmo desse movimento operário, ele acaba, no íntimo dele, acaba pensando, bom, o orgulho dele vai crescendo. Então isso é fantástico assim, para a gente compreender o momento político, né? Isso serve para qualquer contexto. E o Etienne ele começa a pensar assim, e começa a sonhar um dia em chegar a ser deputado em Paris. Imagina um deputado ditando leis aos burgueses, fazendo justiça, né? O operário no poder. Então o Etienne ele acaba, o ego dele ele vai subindo e ele acaba sonhando com um dia ser deputado, não é? Então você vê que a gente acaba vendo em um certo momento que parece que a luta do Etienne, parece que ele não queria defender os operários, ele queria crescer politicamente para ir embora, para ir para Paris como um líder político sindical. E no final da história, assim, eu não vou dar aqui a conclusão da greve, né, o que acontece nessa greve, mas o final do romance é bem interessante, que o Etienne ele vai embora dessa mina rumo a Paris para seguir o seu trajeto político. Então, ou seja, todo aquele drama que ele viveu ali foi uma experiência, né? O Zola colocou aquele personagem para viver aquela experiência sindical de revolta dos operários contra os burgueses e tal. O Etienne cresceu como sujeito, ele aprendeu politicamente, aprendeu a lógica de tratar com os operários, organizar os operários, etc. E ele aprendeu naquela experiência operária e, bom, dali partiu para Paris, para, quem sabe, se tornar um deputado no futuro. Então nós vemos que o Zola justamente ele aplicou esse método experimental com o Etienne. Ele colocou o Etienne, né, vindo de uma família de operários, tal, colocou naquele contexto, né, o Etienne viveu todas aquelas experiências, aquele desdobramento lógico daquele meio, e dali ele se tornou um outro homem, e dali ele foi para Paris, né? E assim, uma leitura que eu tenho, que parece que o Etienne, é isso que eu falei, ele parece que ele, num certo momento, ele não está mais preocupado com a luta operária, ele está preocupado com o futuro político dele, né? O ego dele acaba... Bom, ele tinha ali milhares de mineiros ao redor dele, seguindo as palavras que ele falava. Então você vê a fraqueza humana aí atuando, e ele, né, se exaltando como um grande líder político. Então isso realmente interessante, essa experiência social que
que o Zola nos propicia com esse livro. Bom, então o livro ele acaba se resumindo, nós podemos sintetizar a ideia justamente disso até o que o marxismo defendia na época da luta de classes, não é? Que aquela maior frase mais famosa do Marx era que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Que é o grande axioma do marxismo. No Germinal é basicamente isso, né? A história do Germinal é a história da luta de classes. Nós temos esses mineiros sendo oprimidos por um certo contexto, e do outro lado nós temos os burgueses. Então o Zola coloca esses dois lados. Mas o Zola, ele não demoniza os burgueses no caso. Não, ele coloca a realidade de ambos os lados. No caso, ele descreve esses dois grupos da sociedade, tanto os burgueses quanto os operários. No caso até os burgueses, ele coloca num dos diálogos do dono da mina, no contexto da greve, ele dizendo que, bom, eu não posso aumentar o salário de vocês, porque justamente se eu fizer esse aumento, o meu lucro vai embora e a mina vai à falência. E ali era assim, sincero, pelo contexto da história, no que nós vemos que ele realmente ele não estava mentindo para os operários naquele contexto da greve. De fato, se ele aumentasse o salário dos mineiros, o carvão que ele iria extrair ficaria mais caro, né, para cobrir os gastos de produção, e ele não conseguiria vender o produto da produção, e a mina realmente iria à falência. Então a gente vê que ele coloca os dois lados, né? E no caso é interessante que, apesar de ter toda essa chave de leitura da luta de classes, do conflito entre grupos sociais distintos e tal, apesar disso, o Zola não era um marxista, né? Como eu falei, ele era um positivista. Mas nós vemos como tanto o positivismo, quanto o método de conceber a literatura, quanto o marxismo, que, digamos, ele dava uma visão da história, são filosofias que guiaram a literatura nesse momento, não é? Então, apesar de discutir, né, se, bom, no caso eu não sou marxista, né, mas essa é a concepção que havia, e é interessante que nós vemos aqui também um nascimento do movimento operário, não é? Como que ele agiu, as lutas operárias que havia na época, todo esse drama, essa crueldade do início da Revolução Industrial. Então, justamente como um relato, como um testemunho de época, é muito interessante. Então, eu vejo que nós podemos aprender muito com o Zola, até muito de história, muito da sociedade do século XIX. Lendo um livro de história do século XIX, nós conhecemos talvez a história política, geralmente, mas lendo os grandes autores daquele momento, lendo Zola, nós vemos os retratos de experiências reais que pessoas concretas viveram naquela época. Então, eu vejo que isso é um legado positivo, um legado que ficou para a literatura, né, desses grandes testemunhos, né, desse nascimento, que hoje nós estamos já numa sociedade pós-industrial. Então, então compreender esse fio evolutivo da história, da onde que a sociedade de onde nós viemos, né, que o mundo não nasceu, né, nos anos 80, nos anos 70, o mundo nasceu muito antes, e pessoas viveram realidades muito mais duras, né? Então eu vejo como um saldo positivo, e claro, como um testemunho de concepções de ciência e de arte que havia na época. E hoje em dia até se colocam certas obras, né, que nós vemos na contemporaneidade como neorrealistas ou neonaturalistas, não é? Por exemplo, no contexto brasileiro, Cidade de Deus, né, que é um romance e depois virou um livro. E tem certas pessoas que consideram essa obra como uma obra neorrealista, no caso. Poderíamos até dizer que naturalista, né? Porque nós vemos ali aqueles personagens numa favela do Rio de Janeiro, toda a evolução aquele contexto cruel, aquele contexto que ia degradando as pessoas, não é? Iam morrendo, aquele conflito inteiro.
E no cinema nacional há vários filmes que eles estão nessa clave de leitura realista, né, de retratar aspectos cruéis do momento. Não é? Temos aí também a Central do Brasil, né, que também tem toda essa estética realista, naturalista. Temos o filme do Wagner Moura, né, o escapou o nome? Tropa de Elite. Tropa de Elite também. Então, essas obras, elas, claro, não tem essa concepção científica, obviamente, mas elas têm um certo aspecto até antropológico para a gente visualizar esses contextos, né? Então, elas são obras, nós poderíamos dizer, neorrealistas, tanto no cinema quanto na literatura. Né? Então, porque é uma realidade, entre aspas, paralela, né? Sim. Porque quem vive em Blumenau, morei em São Paulo e fez parte de movimentos políticos lá, ia direto para dentro de favela onde o crime dominava, o PCC do teu lado com arma na cinta, é outra realidade daqui. Sim. Então, assim, um filme desse mostra, a pessoa não precisa ir até a Rocinha, mas ela mostra, e aí é outra realidade que você consegue a partir dessas obras. Sim, sim, e eu vejo que a contribuição da literatura ou dos bons filmes também assim, eu penso como se cada livro que nós lermos, ele é como se adicionasse um novo continente, assim, para o nosso planeta mental, né? Cada livro que nós vamos lendo, ele vai acrescentando um país, um estado, um novo continente, né? Então nós vamos cada vez mais ampliando o nosso mundo, e tanto para o passado quanto para o presente, né? Então nós vamos compreendendo outras realidades que nós não podemos viver, experiências que nós não podemos viver. Então, né, essa questão do Tropa de Elite, né, Central do Brasil, tal, Cidade de Deus, ou o Germinal também, ou o Curtiço, do Aloysio Azevedo, também são obras que nos levam, eles vão expandindo, né, esse nosso mundo referencial. Nós vamos absorvendo a nossa experiência pessoal, a experiência de outros tempos, de outros lugares, que, a não ser pela literatura ou pela arte, justamente nós não teríamos como ter essa expansão de novos mundos, né? Então, quanto tempo que deu? 42 minutos. Né? Então, só para fazer esse paralelo com a literatura brasileira, eu citei aqui o Curtiço, né? Talvez alguns de vocês tenham lido, né, na aula de português e tal. Até há certos estudos, né? O Antônio Cândido, por exemplo, que é um crítico literário brasileiro, ele fez um ensaio que é de Curtiço a Curtiço, onde ele justamente fez esse paralelo entre o Germinal, do Zola, e o Curtiço de Aloysio Azevedo. Como essas obras, elas... se eu não me engano, eu tenho que revisitar esse ensaio, mas eu creio que o Curtiço ele é posterior ao Germinal. Então, possivelmente, o Germinal influenciou o Aloysio Azevedo na escrita desse livro. Então é bem interessante que realmente há certos paralelos, né? Nós pensemos, né, na história do Curtiço. Tem aquele dono do Curtiço, que ele é um homem assim, um capitalista, né? Ele queria evoluir e tal, e tinha a pedreira nos fundos do Curtiço. Né? Olha só, a pedreira, né? A mina de carvão. Você já vê que há certos paralelos, né? Tinha um português vivendo nesse Curtiço, que era casado com uma mulata brasileira, e aí já até a questão dessa filosofia que eles tinham, né? Que essa esposa do português, ela acabou com essa brasilidade influenciando o português, né? Então você vê que tinha até uma concepção racista, assim, né? Bom, essa ancestralidade africana influenciou com aquele imigrante português, e ele acabou se brasiliando, né? se tornando um brasileiro, assim, negativamente, né? Como ele colocou. E assim, as pessoas que estavam naquele Curtiço, quem não tinha sido afetado negativamente, no final acabou sendo destruído por aquele meio, né? Havia até uma moça, uma donzela, que era a grande figura intocada, a grande flor no meio daquele lamaçal, né?
e no final da história ela acabou caindo no mundo da prostituição e daquela história toda. E você vê que Acabou essa beleza do mundo. ele queria, olha só, ele queria justamente, o Aloysio Azevedo queria mostrar como o meio atuou sobre o indivíduo, como o meio modificou o indivíduo. E o indivíduo ali era completamente anulado, né? O indivíduo é fruto do seu meio. Tinha uma mocinha ali toda intocada tal, e ela não resistiu àquele meio e acabou sendo levada pela onda, né? Então a noção de livre-arbítrio aí não existe, né? O Zola ele acaba falando assim, bom, nos atacam porque nós não acreditamos no livre-arbítrio, nós somos fatalistas, nos acusam de fatalistas. Bom, não é isso. Não, o fatalismo é que algo inevitavelmente vai acontecer. Mas o determinismo não. No determinismo, nós podemos alterar o meio e alterando o meio, ele determina um certo resultado. Não é? Então, aquela moça intocada do cortiço, ela estava naquele meio, ela não era um fatalismo, né? Se ela fosse retirada dali e colocada num outro contexto, não iria acontecer aquilo com ela. E como ela estava naquele contexto corrompido, ela acabou sendo corrompida também. Então, era um determinismo. O sujeito é determinado pelo seu meio social. Então, o cortiço, que é um grande exemplo da literatura brasileira, realmente mostra bem isso, né? E a literatura brasileira, então, foi muito, naquele período, muito influenciada pelo Zola. Tem até o romance A Carne, do Júlio Ribeiro, que ele dedica ao príncipe do naturalismo, Zola. Ele coloca no início do romance A Carne. Então, a literatura brasileira se rendendo, né, a esse grande autor, né, grande crítico e também teórico da literatura. Então nós vemos que essa influência chegou até nós, né, e chegou no cortiço, e eu creio que também há adaptações cinematográficas, né, do cortiço também. Então a gente vê que o nosso cinema também tem muito esse viés realista, naturalista, né, como citei aqui alguns exemplos. Então, a literatura brasileira contemporânea e o cinema brasileiro também é muito afetado por esse espírito de retratar fielmente certas realidades cruéis, né? Então, isso há essa influência, então, de toda essa concepção, né? Todo esse cabedal filosófico, literário que o século XIX nos deu, né? Então, de certa forma, nossa época ela ainda é determinada ou pelo positivismo ou pelo marxismo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Nós vemos que ainda essas filosofias ainda não, digamos, ainda estão por aí e influenciando, de certa forma, a sociedade, a cultura. Então, creio que 48 minutos, então, de certa forma, então, creio que eu consegui dar um panorama, né, da filosofia que o Zola defendia, a concepção de arte, de literatura, dando um panorama geral do Germinal. Então, abrimos para o segundo momento, né, Fanny? Como é que debater, né? Perguntas, ou quem quiser. Você pode, talvez, eu estava pensando durante a fala, talvez comentar um pouco da questão da presença de um anarquista, do qual eu esqueci o nome. Suvarin. Russo, já é o nome russo? Tiago, agradeço. Eu estava ontem pensando nesse personagem para falar aqui. Como eu não trouxe notas, né, eu fui falando assim de improviso. Realmente, o Suvarin, eu separei aqui a fala dele, que é esse. Há aqui no Germinal um personagem russo que ele era oriundo de uma família rica da Rússia, mas por ideais políticos ele abandonou tudo e foi trabalhar como operário numa mina, assim,
o sujeito bem idealista. E justamente ele era um nihilista, até um anarquista, né? Um cara que era... ele tem um papel fundamental, né, nesse livro, assim. Ele comete um ato de sabotagem que dá a grande reviravolta da história. E eu separei uma fala dele que é interessantíssima, para a gente ver esse espírito da época, uma certa concepção de mundo da época. Olha só, aqui até eles citam Karl Marx, olha só. Eles estavam na taverna lá debatendo temas políticos, tal. Tem o Etienne defendendo o movimento operário, etc. E estava lá o nosso anarquista, nihilista, o Souvarine, russo. Ele vê assim, bobagens, né? Repetiu o Souvarine. Esse Karl Marx de vocês ainda acredita que se deve agir, que se deve deixar agir as forças naturais, ou seja, a história tem uma progressão natural, né? Nada de política, nada de conspiração, é tudo feito abertamente, luta só pela subida dos salários, assim, né? Os operários lutam só pela subida dos salários, que é o que eles lutavam na época. Isso é besteira. Não quero ter nada a ver com essa revolução de vocês. Incendeiem as cidades, ceifem os povos, arrasem tudo. E, quando não sobrar mais nada deste mundo podre, talvez nasça um outro melhor dos escombros. Olha só. É radical, não? Aqui, e ele acaba seguindo fielmente as palavras dele, que ele comete um ato de sabotagem, aí que é a grande... Vou deixar todo mundo curioso para ler o livro ou ver o filme, né? É o grande... Então, o Souvarine, né? Então, nós vemos aqui, esse seria um anarquista total, né? Temos que destruir, arrasar esse mundo completamente. Quem sabe das cinzas desse mundo nascerá um mundo melhor. Então, você vê, nesse livro aqui, ele há um passeio por essas grandes ideologias da época, né? Há aqui um anarquista, há os marxistas, há os burgueses, né? A visão dos burgueses. Que ano que saiu esse livro mesmo? Isso aqui foi 1880, se eu não me engano. Um pouco depois da Comuna de Paris, né? Que foi aqui... A Comuna de Paris foi em 1872, né? Onde teve a discussão anarquista e marxista. 81. Então, depois da Comuna de Paris, por exemplo. Onde tinha o conflito de anarquista e marxista da mesma forma. Sim. Tanto que Marx rompeu com o Bakunin, né? Sim. Então, bem... né? Tá vendo aí? E aqui, justamente, na conversa, eles falam da Internacional. Bom, que a Internacional, ela está dividida, tem o Bakunin e tal. Eles falam dessas divisões internas da Internacional Comunista. Então aqui é desse movimento operário, o Etienne acabou conseguindo com que eles fossem filiados à Internacional. Num certo momento da greve que eles fazem, eles acabam recebendo uma certa quantia da Internacional, que logo acaba também, não soluciona o problema. E vocês veem que aqui o Karl Marx é explicitamente falado, né? Então nós temos um contexto que o Zola construiu de luta de classes, que é tratado de uma forma positivista, do homem internado pelo meio, pela raça, etc. Então é bem interessante que nós temos o diálogo dessas duas grandes filosofias da época. Querias comentar aí? Mas tem sempre bastante. Mas valeu. Essa aí eu queria falar e realmente eu tinha esquecido, assim. Talvez a última, para o último comentário meu, é em relação ao momento, talvez, que parece tem a parte agressiva da população contra o comerciante, né, que é brutal. E a diferença que você falou ali de fatalismo e determinismo, eu acho que ele demonstra muito bem por colocar o Etienne mudando o meio, né? Porque senão talvez não fosse o Etienne, existiria um determinismo daquele momento. Sim. Aí como você falou, o determinismo pode mudar a partir do instante que a realidade é mudada, e o Etienne serve para isso. O Etienne é esse elemento que foi colocado ali como um elemento que vai organizar aquela população. Tirado daquele percurso, né? Daquele percurso, O Etienne é justamente isso. Nós podemos ver isso aí, uma experiência, né? Nós tínhamos ali aquela comunidade, aquela vila operária, a mina, tal, aquele dia a dia.
Então chega o Etienne é colocado lá. Sim. Você vê que então o desdobramento, o sujeito que tem toda uma... Né, ele era um operário qualificado, sabia ler, né, se correspondia com políticos da capital, então ele tinha apesar de que ele sentia assim uma fragilidade intelectual dele, sentia assim que ele tinha uma formação deficiente, mas apesar disso ele tinha uma formação superior aos operários do meio, né? Então você vê, o Zola ele faz uma experiência, justamente ele coloca aquele meio que estava mais ou menos numa lógica estagnada, né? Aquela lógica operária e tal. Chega ali um sujeito que tem uma motivação política, engajado politicamente, organiza praticamente um sindicato, aquilo explode numa greve, em revoltas daquela greve, tem toda depois uma consequência, nós vemos que o encadeamento dos fatos são realmente lógicos, assim, uma coisa vai levando a outra, que leva a outra, e no final das contas, eu lembrei de uma coisa, que o marxismo ele defende que a luta de classes leva a sociedade a um estágio melhor, não é? Pela luta de classe ela vai evoluindo, né? E a sociedade melhoraria. Só que aqui no caso, com o fim da greve, com essa sabotagem, etc., os operários no fim, aquelas pessoas estão numa condição pior do que a condição inicial. Várias pessoas morreram, aquela família onde o Etienne viveu, o pai da família morreu, crianças morreram, e então aquela família foi completamente destruída. A mina foi à falência, olha só, a greve acabou ajudando ao grande capital da época, porque a mina que tinha um dono independente, a greve levou o cara à falência, o burguês, a gente vê ali, né, como o Zola trata aquele sujeito como um sujeito real, não como um fascínio e tal. Realmente aquele burguês foi à falência, a mina que ele era proprietário foi adquirida por um grande grupo francês, proprietário de dezenas de minas pela França. Então a gente vê que a greve só acabou colaborando para o fortalecimento do grande monopólio que havia na época. Então, em vez dela ter melhorado a vida daqueles operários, ela destruiu a vida de várias famílias, ajudou ao enriquecimento de um grupo econômico. Então, nós vemos que, apesar de haver a luta de classes, o resultado dessa luta de classes não foi favorável aos operários. Acabou prejudicando ainda mais a vida deles. Né? Mas a pessoa que foi modificada ali foi o Etienne. O romance começa com o Etienne andando pela estrada e chegando na mina, e termina com o Etienne saindo da mina e indo para Paris, já como um político formado. Então, é bem interessante essa trajetória de crescimento do personagem. O personagem chega naquele meio, altera aquele meio, né? Provoca toda uma revolução política, ele aprende com aquela revolução, apesar daquele meio continuar determinado pelas mesmas condições. Olha só, aquele meio, naquele contexto, aquelas famílias com toda aquela ancestralidade, então elas continuam naquele mesmo meio, até pior talvez, mas o Etienne, como ele já tinha um passado anterior, né, veio de um outro contexto, ele alterou aquele meio, depois ele vai embora, aquele meio continua determinado pelas mesmas condições, continua igual praticamente, né? Quer dizer, ele alterou num certo momento, mas depois aquele meio volta às condições anteriores, até, como eu falei, pior, e o Etienne vai para Paris, já como um líder sindical político, né? Com aspirações a chegar a deputado. Né? Então, bem interessante, certas similaridades com o presente, né? É bem interessante, assim, como certos líderes se utilizaram do povo para crescer politicamente, depois vão embora e aquela massa de manobra fica lá. Então, realmente é bem... Há certas similaridades aí com o Brasil, né? Então, gente, se repete, né? Alguma colocação, assim, alguma dúvida? Uma coisa aí biográfica, o Zola, um grande escritor francês, e a França produzir grandes escritores. Teve alguma relação com outros escritores da época dele?
Alguma vivência, talvez o Victor Hugo, Alba Birra, às vezes com escritores. Na filosofia a gente tem bastante disso, assim, às vezes os filósofos entram, começam a bater cabeça e geram umas picuinhas bem interessantes. Aqui sim, ele tinha relações com os autores da época, também era muito acusado e teve toda uma polêmica dele com aquele caso Dreyfus, né? Não sei como é que pronuncia, caso Dreyfus, né? De um judeu que foi preso na época por conspiração. Isso, escreveu o Jacuzzi e tal, ele foi, o Zola também foi preso. Eu não aprofundei muito em detalhes biográficos, né, do Zola, mas assim, ele tinha toda essa circulação com o pessoal da época, né, e eu trouxe aqui um outro livro de ensaios do Zola. Esse aqui é um outro livro de crítica literária dele, do romance, aqui editado pela EDUSP no Brasil. E aqui olha só, há uma série de ensaios. O segundo ensaio sobre o Stendhal, né? O terceiro sobre o Flaubert e o quarto ensaio sobre aqueles irmãos Goncourt, né? Goncourt, Edmond e Jules Goncourt. Então você vê, eles dialogavam, né? Esses irmãos Goncourt, eles eram contemporâneos do Zola. Você vê que então ele admirava Flaubert, admirava Balzac também, que ele cita aqui como grandes autores que, apesar de se filiarem a outras escolas literárias, né, no caso Flaubert até que era um realista, né, mas ele coloca como um ponto positivo o fato deles terem o senso do real muito forte. Apesar do Balzac ter muito essa questão da imaginação, né, ter vindo do romantismo, né, mas ele coloca como uma grande qualidade o senso de real desses autores que prevalece. Então, quer dizer, esses autores eles deram retratos fiéis daquela época, eles retrataram bem a época onde eles viveram, em que eles viveram. E por isso o Zola ele reconhece como grandes autores, assim. Então quer dizer, aquele dialoga nessas obras de teoria com esses outros autores, né, da França. Você vê que ainda hoje, não é? Os grandes autores que a gente conhece, que a gente vê em livraria, vê em sebo, são os autores franceses do século XIX, os russos, não é? Você vê Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, a Rússia e a França, ainda hoje a literatura do século XIX da Europa, principalmente França e Rússia, ainda dominam, né? A gente vê essas coleções de clássicos que saem, o que predomina são esses autores, né? Ou Zola, né? Essa edição que eu trouxe aqui justamente é uma dessas coleções, aquela da Abril Cultural, né? Do Germinal. Aqui também tem o Dostoiévski, tem o Turgenev, Tolstói. É uma assim, né? O que mais tem da Rússia? Tem o Flaubert. Tem o Flaubert. Não, o Flaubert é francês, mas da Rússia... Da Rússia e França, né? Então a gente vê o que domina... A maioria é... O que domina ainda hoje os grandes autores, parece que eles são até mais famosos do que os autores do século XX, né? Parece que esses nomes aí ainda... Sim. São grandes, né? A literatura hoje em dia, a literatura russa, o que a gente tem de grandes nomes da literatura russa hoje, ou da segunda metade do século XX para cá, né? Assim, o último grande nome pelo menos que eu conheço, assim, é aquele do Solzhenitsyn, né? Do Arquipélago Gulag. Sim. Parece que ali os últimos grandes autores que se destacaram ainda eram aqueles que eram dissidentes da União Soviética, né? Da Rússia. Então, quer dizer, a Rússia, depois da União Soviética, literariamente, né? Acho que o pessoal tem vergonha de escrever depois de Dostoiévski, né? Pois é, então... Do Tolstói. A gente vê que, né, não tem a literatura russa hoje em dia, mas não são aqueles autores que o mundo inteiro conhece. Quer dizer, a França ainda no século XX, tá? Muitos autores, né? O Camus, né, que a gente citou aí, que o Tiago também falou no outro encontro.
Mas assim, o século XIX ainda é a nossa grande referência, né? Tanto na literatura, como eu falei, na filosofia, as filosofias políticas que nós temos hoje ainda são desenvolvimentos do que o século XIX colocou. Então, uma outra questão, gente, alguma dúvida? Assim? Vai, Guilherme. Fala aí, Guilherme. Me corrija se eu estiver errado, né? Eu achei bem interessante essa questão que você falou do aspecto da realidade da literatura, né? Também achei bacana assim, essa comparação com o cinema brasileiro, né, de alguns filmes. E a minha pergunta é possível também existir esse realismo na música também? Na música, olha, interessante, eu creio que sim. Eu acho que o Thiago aí que tem mais propriedade para falar do que eu, assim. Tem uma proposta, né, do Thiago aí, tá? Eu acho que vai a ópera, né, no caso, né, no caso da ópera. Porque sem a escrita, sem o tema, eu acho que a gente vê isso, por exemplo, com Wagner, da eterna polêmica Wagner e Nietzsche. Então você tem ali a ópera, eu acho que sim, mas eu acho que é possível. Respondendo objetivamente a pergunta, é possível sim, dependendo do tema com que você fizer. Ou você fazer uma ópera romântica, uma ópera naturalista ou positivista, eu acho que sim. Porque só pelo instrumental, no sentido assim, de qualquer forma, eu acho que... Mas a ópera que tem toda uma história, né? Sim, a música eu falo. Então a história no sentido... Pegar a ópera, você tem uma história de um personagem, né? Então ali eu acho que pode ser construído. Respondendo por ele, já que ele me jogou a responsabilidade, eu acho que sim. Eu acho que esses movimentos musicais assim, mais urbanos, né? Eu creio que muitos deles assim, acabam tendo esse realismo. Até que eu especificamente não tenho conhecimento, agora eu creio que o rap... sim, mas aí é outra coisa, né? Ou você Estaria mais nesse sim. Como professor, eu sempre os alunos, para poder aproximar às vezes o conhecimento do mundo deles, eu uso a música assim para tentar atrair. Sim. E enquanto falava, eu pensei assim, Tom Zé tem alguma sacada que vocês acham interessante nessa questão, né? Quando ele fala sobre a globarbarização, né? Onde ele faz uma crítica bem interessante na questão do Nordeste, né? Das mães, das famílias que empurram as meninas para os gringos, né? Para se prostituírem e tal. Trabalha essa realidade, então eu fiquei pensando, poxa, será que tem alguma relação, né? O rap é usado em sala de aula, né? Para discutir, né? Tanto que... Sim. Rap, falar da periferia, falar da... né? Então, acho que sim. A questão do movimento, vai estudar, por exemplo, contracultura, e vai ouvir uma música, sei lá, no rock nos anos 60, 70, 80. Então, aquela, né? Você vai ter isso. Agora, se é naturalista ou não, aí seria um debate, uma tese de doutorado, né? Mas acho que dá para pensar em todas as artes, assim, pintura, né? Cinema. Até lembrei de um outro filme, por exemplo, o Carandiru também, um filme realista, naturalista também. Não, eu pensei nisso, mas o Carandiru, ele é um romance, né? Não, ele é um relato... sim, mas... De testemunhas que o Drauzio Varela. Então, não é um caso do romance experimental, né? Seria diferente. Mas olha só, como o filme deriva de um livro que é relatos... Uma denúncia, né? Relatos de um médico que trabalhou no Carandiru, a gente vê, olha só, é quase isso que o Zola falou. Só que, claro, o Drauzio Varela não tinha essa intenção, vamos toda essa concepção, trabalhar aquilo como um romance e tal, mas o resultado, a gente pode pensar que o resultado acabou sendo um resultado naturalista. O filme... Um médico que esteve lá, conviveu, tal, viu aquelas histórias, né, e depois o resultado acabou sendo praticamente um relato antropológico do meio. Coloca a gente dentro de uma realidade, como o Thiago falou, que muitas vezes a gente não conviveu, né, com aquilo, não sabe, né, a realidade, a lei, as regras, como funciona. Isso que eu acho legal no Zola, né, essa imersão dele antes de escrever o Germinal, né, na mina, né, eu acho bem bacana. É muito bacana. E aí, como o Thiago relatou, né, na hora de ele escrever isso, como isso acaba abraçando o leitor junto, né, para essa realidade. Aí, a gente acaba percebendo que realmente foi um autor que conheceu, que teve lá. Sim. Que teve lá no meio. Mas... A minha pergunta, assim, né, mas que eu
eu sei, assim, um pouco que eu sei, assim, ele não faz uma crítica, assim, direta ao catolicismo, à religião, mas eu vi uma passagem em algum lugar que ele fala que a civilização não vai alcançar a perfeição se todos os padres não forem, né, não acabar... Isso no meio do romance? Não foi no romance, isso falando sobre os Zola. Então eu será que tem uma água aqui na minha garganta? Opa. Até onde tem essa crítica dele com... Sim, eu lembro que em alguma dessas duas, eu acho que foi aqui no Romance Experimental, que ele... obrigado. Eu lembro que ele fala, bom, a nossa concepção de mundo não é mais guiada pela fé, pela religião, é pela ciência. Então ele bem se contrapõe, ele coloca, é aquele senso comum, né? Fé versus ciência. Bem aquele, é mais um traço que a gente herdou do século XIX, fé versus ciência, como sendo duas esferas irreconciliáveis. E ele coloca assim, bom, há a fé, há a religião e há a ciência positiva. A ciência positiva, a ciência experimental. Eu fico desse outro lado, né? Ele coloca isso. E aqui no Germinal, eu lembro que a Vila Operária, ela era visitada por um padre. Ele circulava lá atendendo as pessoas e tal. E numa certa ocasião, a esposa do Maher procura o padre pedindo alguma certa ajuda e tal, e o padre ele quase que sai correndo da mulher, assim, não quer ajudar e diz que não tem tempo e tal, então ele vai embora, assim, nessa situação o padre acaba negando ajuda a essa família que é o foco da história. Não, mas o Zola é positivista, certo? Sim. Então, a lei dos 3 estrados kantiana, o final dela, a evolução máxima, é científica e considera a religiosa como uma coisa ainda primitiva. Então, acho que é uma dos diálogos. Mas a gente vê assim como a religião aqui está colocada num papel completamente assim, periférico da história. Tem um padre ali na vila tal que passa, mas aquele padre é completamente indiferente à miséria daqueles operários, né? E o padre, olha só como ele acaba colocando uma visão assim até positivista, marxista, assim como o padre ele era aliado dos burgueses da vila, entendeu? Então a gente já vê aí como, pela própria estrutura da história, o Zola está colocando uma crítica à religião, né? Como a religião como um sustentáculo da ordem estabelecida. Isso de acordo com o Zola. E até chega num momento da história onde vem um padre novo para a vila, e aquele padre ele é meio assim uma teologia da libertação, sabe? Ele começa a querer ajudar os operários, tal, mas aí os burgueses se reúnem e protestam com um bispo e aquele padre é retirado da comunidade. Então é bem interessante assim. Então quer dizer, vem um outro padre também dentro do esquema, do status quo. Realmente essa pergunta é bem interessante. Como a gente vê que aqui nesse romance a religião ela tem um papel completamente periférico, e mesmo nessa periferia ela é tratada de uma forma negativa, como um resquício do passado, estando ao lado daquelas forças que representam o passado, né? A burguesia, a grande força histórica é o proletário, né? Dentro dessa visão. É realmente uma questão bem interessante. E a gente vê, até o Tiago uma vez me comentou assim, como na ficção científica, nos cinemas de ficção científica, né, como no Blade Runner, por exemplo, a religião ela é completamente esquecida, né? Parece que com o avanço da tecnologia, a religião vai cada vez caindo mais no esquecimento. E se a gente for ver assim nas grandes obras de ficção científica, praticamente a religião inexiste do transcendente. A gente vê, né, Blade Runner, sei lá, Exterminador do Futuro, ou essas obras de distopia, né? Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 1984. A religião ela ou inexiste, ou é um resquício do passado, né? Ou é uma mitologia. Então parece que o progresso da ciência ele vai
cada vez marginalizando mais a fé, né, essa crença religiosa. O que eu vejo é que essas obras colocam um pouco da mentalidade da época, né? Sim, da mentalidade tinha da essa época. questão do cientificismo superando a religiosidade e tal. Embora hoje, né, no século XXI, acho que a gente vive no pós-verdade, né, no homem sentimental, né, homem psicológicos agora, né? Eu acho que, ao meu ver, é isso. Né? Sim. A mentalidade da época mesmo. Né? A mentalidade da época, assim. Tanto essa literatura distópica do século XX, né, ou essa literatura positivista do século XIX, ou realista e tal, tem justamente o espírito da época. Então, hoje em dia, como tem um certo renascimento da religião, uma volta. Que na época dizia até, não sei, foi o Diderot que é aquela frase da tripa do padre lá, vai acontecer, como é que é a frase? Que a revolução chegará, não sei se vocês vão lembrar, quando o último padre for enforcado com as tripas do último capitalista. Negócio assim. Eu não lembro agora o autor, a Diderot, quem que falou isso, cara? Era desse século aí também. Será que não foi aquele líder da revolução? Não sei. Não foi. Mas enfim. Não, mas eu sei, eu já ouvi essa frase. Acho que fechou, né? Já ouvi. Fechou? Já fechou. Será a sessão, mas eu posso convidar todo mundo para continuar a conversa, tomando um café, cucas também. Então, fica à vontade. E eu quero agradecer de novo ao Antônio pela apresentação, parabéns. Obrigado a todos por estar aqui hoje e contribuir a esses eventos aqui no meu